Imagina só o seguinte cenário. O mapa do Brasil, que todos nós conhecemos, que a gente estuda desde a escola, de repente se fragmenta. É uma ruptura total. Exato. E bem ali, no meio daquele coração montanhoso, surge uma nação totalmente soberana. Hoje, o nosso mergulho profundo vai focar justamente nisso. Nós vamos analisar um documento fascinante chamado Estado Soberano País Minas Gerais. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. É um exercício de imaginação geopolítica hiper detalhado que descreve a construção de um novo país logo após uma quebra federativa gigantesca. E a gente vai explorar como uma região histórica conseguiu se organizar para virar uma potência independente. E a nossa missão ao longo dessa conversa toda é desvendar os pilares desse novo país. Porque, olha, não estamos falando só de pegar uma caneta e desenhar novas linhas num mapa ou inventar uma bandeira bonita. Longe disso. Pois é. O que as fontes propõem é um experimento completo. É geopolítica pura, economia sustentável, uma reengenharia cultural muito profunda. O desafio é entender como uma nação que, veja bem, já nasce sem 1 milímetro de saída para o mar, Um desafio enorme. imenso. Como essa nação conseguiria se projetar como uma potência global usando diplomacia, tecnologia avançada e, claro, o poder absurdo da própria cultura e gastronomia. E por que isso importa para quem está ouvindo a gente agora? Bom, seja porque você tem interesse em estratégias de negociação, planejamento de sistemas complexos, ou sabe, só pura curiosidade sobre como identidades culturais muito bem definidas podem ditar o sucesso econômico de um lugar. Sim, é uma aula de resiliência. É uma aula, Magda. Demonstra como fraquezas que duraram séculos e vulnerabilidades da própria geografia podem virar trunfos. Então, vamos começar do começo. O estopim. O famoso grito nas montanhas. Isso. A narrativa das fontes descreve esse momento logo depois da secessão do país São Paulo e da região sul, num efeito dominó que eles chamam de reação em cadeia. O que me deixa impressionada é a resposta tática. Em vez de entrar em pânico, eles formam imediatamente o Comitê de Transição Nacional. O que salta aos olhos nessa primeira fase é a velocidade. Eles focam nas primeiras 72 horas críticas, porque o maior risco quando um Estado moderno se fragmenta do nada é a paralisia econômica. O caos total. Exatamente, se as pessoas acordam e não sabem quanto dinheiro vale ou se ele vale alguma coisa, o país colapsa antes do café da manhã. Então esse comitê cria uma moeda provisória, o ouro real. Mas aí que tá, eu lendo isso fiquei pensando como é que se garante uma moeda em tão pouco tempo. Eles dizem que lastrearam essa moeda nas reservas físicas de minério de ferro e nióbio. Isso, nas reservas que ainda estão na Terra. E o mercado internacional não olharia para esses minerais enterrados e falaria: eu não confio nisso. Olha, essa é a grande sacada. É um ponto da análise que eu acho brilhante. Basear uma moeda fiduciária em commodities que nem foram extraídas ainda é tipo um afastamento total de como a economia moderna funciona. Lembra o padrão ouro antigo? Lembra muito, só que usando o próprio chão que eles estão pisando. O objetivo ali não era criar a moeda perfeita para fazer comércio global no dia seguinte. O objetivo era criar um lastro psicológico imediato. Uma âncora para as pessoas. Isso. Em vez de pedir para o mercado simplesmente confiar em um governo que acabou de nascer e não tem histórico de crédito nenhum, eles dizem, olha aqui, a nossa moeda vale essa montanha inteira de ferro. Literalmente. E isso acalma os ânimos internamente. Exato. Estanca aquela inflação gerada pelo pânico e compra tempo. Tempo é o recurso mais valioso ali para eles poderem escrever as novas regras do jogo. E falando nessas regras, a forma como eles elaboram o novo contrato social é muito simbólica, mas muito prática também. A fonte relata que a Assembleia Constituinte é transferida direto para Ouro Preto. Um peso histórico gigantesco. Gigantesco, é um resgate claro do espírito de Tiradentes. Mostra que a raiz deles já é uma raiz de rebelião contra impostos altos e contra poderes centralizadores. Perfeito. E se a gente conectar esse simbolismo com o desenho político, o motivo dessa Constituição nova ser tão inovadora fica na cara. Ela foi feita para ser o antídoto definitivo contra o centralismo, Aquele centralismo que sufocava a região antes. que drenava os recursos. A experiência anterior deles, naquela federação gigante, deixou cicatrizes burocráticas enormes.
Então, para evitar que a nova capital só virasse uma cópia do antigo poder central, eles dão autonomia radical aos municípios. As prefeituras ganham muito mais força. O poder tributário de verdade fica nas cidades, o que, convenhamos, dificulta a corrupção centralizada e respeita as diferenças locais, porque o Vale do Jequitinhonha, com todos os seus desafios sociais históricos, é uma realidade. E o Triângulo é outra realidade completamente diferente. Uma potência do agronegócio exato, não dá para governar os dois de um escritório fechado na capital. E um detalhe que eu achei super curioso nessa fundação são os símbolos nacionais. Sabe as notas do ouro real? Que não tem generais. Não tem generais, não tem políticos famosos. A nota de maior valor tem a imagem de um vaqueiro anônimo do sertão. É uma homenagem ao trabalho diário, silencioso. O que reflete bem o espírito do lugar. Sim, e o brasão segue a mesma linha. Eles colocam uma picareta, uma enxada, ramos de café e algodão, e o lema é Ubi Libertas Ibi Pátria. Onde está a liberdade, ali está a pátria. É um pragmatismo muito poético, né? Focado na produção e no esforço braçal. E esse pragmatismo não fica só no desenho do brasão, ele dita o modelo de governo. A República Federativa das Gerais adota um sistema semi-parlamentarista. Que é algo bem diferente do que eles tinham. Totalmente. Para quem não está tão familiarizado, isso quer dizer que o executivo é rachado no meio. O presidente da República vira o que eles chamam de guardião silencioso. O guardião silencioso. Adorei esse termo. É, muito bom, né? Ele é uma autoridade mais moral institucional. Os poderes dele são focados estritamente na defesa militar e na diplomacia. Ele é o rosto do país lá fora. Mas quem manda no dia a dia? Quem paga a conta da luz, quem cuida de estrada e hospital, é o primeiro-ministro, que é escolhido pela Assembleia Legislativa Nacional. E para manter esse equilíbrio territorial que você mencionou antes, eles instalam a Suprema Corte em Juiz de Fora, bem longe da capital política. Uma sacada excelente para evitar a proximidade excessiva dos poderes. Mas me conta uma coisa, como fica a política partidária nisso tudo? O documento descreve 3 grandes partidos dominando a cena, sem aqueles extremismos malucos. É o que eles chamam de pêndulo político. Isso. Tem o PTA, o Partido da Tradição e Autonomia, que é mais voltado para o interior, bem focado em responsabilidade fiscal e conservadorismo cultural. E a gente não pode esquecer do MPS, o Movimento para o Progresso Sustentável. Esse é a voz do mercado, da infraestrutura, mas isso é importante com regras ambientais muito rígidas. E o terceiro é a ASR, Aliança Social Reformista, que cuida da justiça social e redução de desigualdades. O que deixa esse sistema tão fascinante é que ele tem uma autocorreção embutida. Como é um semi-parlamentarismo, nenhum desses 3 partidos tem tamanho para governar sozinho. Eles são obrigados a conversar. Exato. Eles precisam formar coalizões de bastidores o tempo todo. Isso simplesmente asfixia qualquer radicalismo. Se o MPS quer industrializar rápido demais e ameaça o meio ambiente... O PTA e a ASR se juntam e puxam o freio de mão. Literalmente isso. É o consenso virando instituição. Você só governa se for moderado e souber negociar. Só que toda essa sofisticação política seria meio inútil se o país fosse um alvo fácil no sentido militar. Concorda? Seria engolido em uma semana. Exatamente. Sem o antigo Exército Nacional, como é que eles protegem as fronteiras? A resposta deles é a Guarda Mineira. E o conceito por trás disso muda a lógica da defesa moderna. A genialidade tática é perceber que vigilância e dissuasão são infinitamente mais baratas que força bruta. Em vez de comprar 1000 tanques de guerra... Eles criam batalhões de resposta rápida, a guarda de fronteira. Uma tropa supermóvel, treinada para aquele terreno cheio de montanhas. E o grande trunfo vem do céu, os Guardiões Carcarás. A Força Aérea de Drones. Uma força quase totalmente não tripulada. Eles usam drones de alta altitude operando lá do alto da Serra do Cipó. O que dá uma visão privilegiada de tudo. O objetivo claro deles não é invadir ninguém, é só tornar a ideia de uma invasão contra eles um pesadelo logístico para o inimigo. E a verdadeira defesa deles, no fundo, nem é militar, é econômica. Como assim? Eles fecham acordos comerciais e pactos de segurança tão amarrados com os vizinhos que se alguém tentar dar um tiro lá, a região inteira entra em colapso financeiro. A guerra fica cara demais, irracional. Sensacional.
E para gerar todo esse peso, toda essa influência, eles tiveram que reestruturar a economia do zero. A transição, que eles chamam de mineração 3.0, é brutal. É uma mudança de paradigma. Sim, a primeira grande lei aprovada é a Lei de Risco Zero. O documento é categórico, banimento imediato e desmonte de todas as barragens a montante. Só para contextualizar para nossa audiência, essas barragens a montante são aquelas construídas em degraus, usando o próprio rejeito da mina. É muito barato para a empresa, mas a história já provou que é catastroficamente instável. Traz riscos absurdos. E com a proibição, passa a ser exigido por lei o beneficiamento a seco e a filtração desses rejeitos. O que parece, num primeiro olhar, só uma lei ambiental que vai dar despesa para as mineradoras? Sim, parece que vai encarecer tudo. Mas rola uma jogada geopolítica de mestre aí no fundo, né? Total. Quando a gente liga essa rigidez ambiental com a macroeconomia deles, dá para ver que é uma vantagem competitiva absurda. Eles nacionalizam os minerais críticos, tipo o lítio e o nióbio. O lítio que o mundo inteiro quer para a bateria. Todo mundo precisa. Aí eles criam um selo SSG Montanhas. Imagina uma escada internacional desesperado por tecnologia limpa. Baterias, componentes de precisão feitos com lítio rastreável, com garantia de risco zero, valem uma fortuna. Vale muito mais do que a commodity suja tradicional. Muito mais. E o pulo do gato é para onde vai esse dinheiro. Eles não usam o lucro para tapar buraco no orçamento ou pagar salário de político. Vai direto para o Fundo Soberano de Desenvolvimento Social, o famoso FSDS. Isso. É uma poupança nacional gigante investida lá fora. Isso blinda eles. Se o preço do nióbio ou do lítio cair amanhã no mercado mundial, o país não quebra. Porque os rendimentos do fundo continuam entrando. Pagando as contas e financiando obras. É a mesma engenharia financeira que deixou países nórdicos tão ricos e estáveis. Precisamente. E dessa evolução da mineração, eles partem para modernizar a comida. O agroindustrial 4.0. É a diplomacia do paladar. Eu amo essa parte da análise. Eles elevam o pão de queijo e os queijos curados locais ao status de símbolos nacionais inegociáveis. Com investimento pesado em biotecnologia para poder exportar isso congelado com qualidade premium. Mas a parte mais agressiva é com o café. O governo simplesmente proíbe exportar café verde in natura sem certificação. Acabou aquela história de mandar o grão cru baratinho para fora. A lógica colonial acaba ali. Acaba. O grão não vai mais para fora para uma empresa estrangeira torrar, botar numa cápsula bonita e ficar com 90% do lucro. É o que eles chamam de cadeia de valor curta. A lei força a indústria a fazer o trabalho em casa. Tem que torrar, processar, criar uma marca de luxo e embalar dentro do país. E os laticínios também ganham selos de indicação geográfica fortíssimos, igual o champanhe na França. Só que para sustentar tudo isso, fazenda, mineração, entra a questão da água. O recurso mais sensível de todos. Eles criam um sistema de defesa hídrica nacional. A água deixa de ser mato e vira tesouro estratégico de segurança nacional. O que significa que os grandes usuários, como o agronegócio gigante e a mineração, começam a pagar uma taxa altíssima pelo uso. Desperdiçar a água vira um prejuízo insuportável para as empresas. Eficiência hídrica vira regra de sobrevivência de mercado. Só que tem um elefante na sala nessa história toda. O calcanhar de Aquiles dessa engenharia incrível. A geografia. A geografia. Como é que um país que está completamente trancado no interior, que não tem uma praia, exporta esse café premium todo? O lítio purificado. Vencer o isolamento é o grande teste de fogo deles. E a estratégia desenha duas rotas enormes. O eixo do Atlântico, Que vai modernizar a malha ferroviária pesada até os portos do país Espírito Santo. isso garante a Europa e a costa leste dos Estados Unidos. Mas o que choca mesmo pela ousadia é o eixo do Pacífico, a ferrovia bioceânica. A maior obra de infraestrutura da América do Sul. Eles fazem uma parceria com Mato Grosso do Sul e os trilhos cortam o continente até chegar nos portos do Chile. O tempo de viagem para a Ásia cai pela metade. Agora, passar um traço no mapa é a parte fácil, né? Com certeza. O desafio real é a vizinhança. A negociação com o país São Paulo foi tensa. A transição não teve nada de tranquila. A fonte cita a guerra do capital e a crise hídrica. Exato. Logo depois da ruptura, o setor financeiro de São Paulo tentou engolir as startups e empresas de tecnologia do novo país. Uma tentativa de aquisição hostil mesmo, exigindo que as sedes fossem transferidas para território paulista.
E juntou isso com a seca? Teve uma seca terrível na região e São Paulo fez uma pressão política brutal para que os rios que nascem nas montanhas continuassem mandando água sem restrição para as indústrias deles. E a primeira coisa que vem à cabeça lendo isso é como eles aguentaram a pressão. Era o cenário perfeito para São Paulo impor um embargo logístico e sufocar eles. Como um país sem mar dobra um vizinho tão poderoso sem usar o exército? Usando a cabeça. Eles pegaram a geografia e usaram a favor deles, o Tesouro Azul. As nascentes. O controle das maiores nascentes de água que movem as hidrelétricas e irrigam as plantações dos vizinhos. Eles chamam o país vizinho para a mesa e jogam os acordos de soberania logística. É uma negociação brilhante. Muito simples. Eles dizem, a gente assina um tratado garantindo que a água vai continuar descendo com volume e segurança para cidades e indústrias de vocês. Ninguém vai morrer de sede. Mas em troca, Acesso livre aos portos. acesso perpétuo, sem pedágio abusivo, sem taxa de alfândega maluca para usar Santos e Rio de Janeiro. É a diplomacia da interdependência elevada ao cubo. Total. Eles amarram a água que desce da montanha ao navio que sai do porto. Se alguém tentar bloquear a exportação de Minas, eles literalmente fecham a torneira e desligam a luz de quem bloqueou. E essa postura firme, mas sem dar tiros, sem ser agressiva, coloca o país como um líder natural no CNAs, o Conselho de Nações da América do Sul. Eles viram o árbitro da região. Um mediador neutro. O soft power deles não é ameaçar com caças bombardeiros. É a influência pura. É exportar energia limpa e segurança alimentar. E tem um detalhe da política externa deles que eu achei muito moderno. Eles não ficam gastando bilhões construindo embaixadas gigantes de mármore pelo mundo. Ah, sim, os MNM Centers. Montanhas Mundo. São centros ágeis de negócios, focados só em atrair dinheiro, fazer diplomacia cultural e conectar a empresa local com o investidor gringo. Uma visão muito pragmática das relações internacionais no século XXI. E para fazer essa engrenagem rodar, a sociedade por dentro teve que acelerar muito. A capital, Belo Horizonte, passa por um choque urbano. Já que o governo descentralizou os poderes, Sobrou um monte de prédio público gigante e burocrático vazio. O que eles fazem? Transformam a cidade no Vale do Silício das Montanhas. com um foco muito específico. Sim, eles não tentam fazer de tudo. Focam no que dói neles. Logitech, que é a inteligência artificial para resolver gargalo de trem e caminhão, e SushiTech, sensores ambientais hiper precisos para garantir aquele selo ISD da mineração. Exato. E para encher esses polos de gente inteligente, sem precisar implorar para profissionais de fora virem para cá o tempo todo, eles reformam a educação, lançam a trilha de aprendizagem mineira, a TAM, As escolas abandonam aquele currículo velho e genérico. e o programa Mentor Mineiro conecta a escola técnica do interior direto com a fábrica daquela mesma região. O aluno que faz agrotecnologia no Sul já sai com a carteira assinada na cooperativa de café especial. O que resolve um problema histórico, que é a fuga de cérebros. O jovem não precisa mais fugir para a capital ou para outro continente para ter uma vida boa. E olha, os formuladores dessa política tratam essa distribuição de riqueza não só como uma pauta de justiça social, mas como segurança nacional pura. É estratégico. Muito estratégico. Para curar aquela desigualdade antiga entre as regiões, eles criam as ZOPs, Zonas de Oportunidade Prioritária, no norte e no Jequitinhonha, Regiões que historicamente eram esquecidas. que agora recebem as maiores fatias do Fundo de Coesão Territorial. Os lucros enormes do lítio viram isenção de imposto, hospital moderno e internet rápida justo onde antes faltava tudo. E a constituição deles ainda blinda de forma inalienável as terras das comunidades indígenas e quilombolas. Entendendo que esta cultura é um ativo soberano perante o resto do mundo. Com certeza. E para continuar crescendo rápido, eles deixam qualquer xenofobia ou bairrismo de lado e criam o visto Tech Mountain. É uma caça de talentos global. Residência rápida e crédito fácil para engenheiros, cientistas, desenvolvedor do mundo todo. Com um alvo muito claro, trazer de volta a diáspora brasileira, aquela galera brilhante que tinha fugido para a Europa ou para os Estados Unidos na época das crises. Agora eles oferecem estabilidade real e muita qualidade de vida nas montanhas. Bom, se a gente tentar juntar todas essas peças, qual é o balanço final dessa análise? Olha, o que a gente tira dessas fontes é muito mais que um roteiro de ficção separatista, sabe? É um mapa prático de sucesso administrativo. A força dessa nação hipotética
Não vem de ter mar, não vem de um exército com bomba atômica. Vem das instituições. Vem de uma institucionalidade robusta, que é vacinada contra maluco no poder graças à descentralização. A economia deles pensa em ciclos de 20, 30 anos, por causa do fundo soberano, não pensa na eleição do ano que vem. E o mais legal é ver a virtude cultural ali aplicada na prática, aquela velha habilidade mineira de comer pelas beiradas. A paciência estratégica. É a discrição virando uma arma diplomática letal, evita o confronto, usa a água e a tecnologia para se tornar indispensável e constrói um escudo invisível contra as crises de fora. É resiliência no estado da arte. O que deixa uma pergunta provocativa no ar para quem acompanhou a gente até aqui. Manda. Se a gente pega essa matriz toda, onde uma identidade cultural específica, cheia de hospitalidade, desconfiada de poder central, inovando devagarinho, conseguiu virar um modelo de sucesso num cenário de colapso. Quais outras culturas regionais pelo mundo teriam essa mesma bagagem? Exatamente. Quais outras regiões teriam os recursos invisíveis e a filosofia para segurar a fundação de uma nação soberana hoje em dia, se as linhas do mapa sumissem de uma hora para outra? É de explodir a cabeça pensar nisso. Fica o convite para a nossa audiência expandir a imaginação, porque o potencial para novas potências pode estar escondido agora mesmo em tradições que a gente vive subestimando. Até o nosso próximo mergulho.